que vem. Está no ar mais um Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, aqui no nosso canal do YouTube, podcast Curadas, sempre com uma convidada, trazendo um lindo testemunho e uma história para motivar você. Você que às vezes está desacreditado, achando que é o fim, mas o fim pode ser o grande começo. E é o que essas mulheres guerreiras, com lindas histórias, sempre nos mostram, que o fim muitas vezes é o começo, não é, Ana? Exatamente. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente nessa presença tão forte do Senhor que eu tô sentindo aqui nesse momento. Amém. E falar que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, pra gente compartilhar a palavra do Senhor, que é algo que me trouxe até aqui e que me mantém até aqui. Eu tenho certeza que vai me manter por muito tempo e até quando eu estiver em vida, até que Ele venha, né? Amém, amém, amém. E hoje nós vamos continuar falando de Esther. O mundo viu uma órfã, mas Deus viu uma rainha. E com esse título, nós queremos dar boas-vindas à Ana, a essa irmã tão querida que se faz presente hoje no podcast Curadas. Ana, pode se apresentar para essas mulheres lindas que estão nos acompanhando, nos seguindo, nos ouvindo? Gente, eu sou a Ana, sou mãe, empreendedora, filha de Deus. E tô nessa batalha espiritual aí, tenho 5 anos que eu realmente batizei, desci as águas. Eu vim de uma família católica, então a decisão de me batizar não foi algo tão simples assim. Foi algo que eu tive que realmente ter sido tocada pelo Espírito Santo e sentir realmente aquele amor para me batizar. No começo até a minha família, né, ficou um pouco assim, com receio, né, outra igreja, me chamavam de irmã do coque, falavam que eu ia usar coque, né, que tem essa piada que rola, mas hoje em dia, graças a Deus, já tá tudo certo. Já estou conseguindo levar um pouco da minha família comigo pra igreja também, pra eles sentirem um pouquinho do que eu sinto todos os dias. Que apesar da nossa correria aqui, nós estamos com mulheres empreendedoras aqui, né, que correm pra cima e pra baixo toda hora, a gente para ali o nosso tempo pra agradecer a Deus, que a gente sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente tem a mão dele e é por ele e para ele. Sim. Então, eu acho que ele me trouxe até aqui e em nome de Jesus ele vai me manter nessa jornada, que não é fácil, né? Não é, mas assim, Vale Deus tem um propósito lindo para cada uma de nós. Nenhuma história é escrita da mesma maneira, mas eu me identifico muito com a sua também. Com todas que vêm aqui a gente se identifica um pouco, né? Porque eu conheço essa história um pouquinho superficialmente. Hoje você vai contar mais detalhadamente, né? Você foi mãe muito jovem, né, Ana? Foi. Perdeu seu pai, também muito jovem. Conta um pouquinho da sua história pra nós. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 13 anos. Foi o primeiro baque que eu tomei na minha vida, assim. Que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E me revoltei contra Deus. Falei, Deus, o Senhor não existe. O Senhor tirou meu pai? Falei, como assim? E passei um bocado, assim, de dor, de sofrimento muito nova. Eu não entendia, não sabia como lidar com toda aquela situação que estava acontecendo. E aí acabou que 2 anos depois que eu perdi o meu pai, a minha filha nasceu. Eu com 16 anos fui mãe. Uau! Mãe aos 16. E eu falo até hoje que se não fosse a minha mãe ser ali o meu alicerce, o meu porto seguro, a minha base ali mesmo, eu não ia conseguir, sabe? E aí aos poucos eu fui voltando pra Deus, entendendo tudo aquilo, entendendo o propósito de eu ter perdido meu pai nova, o porquê de eu ter tido uma responsabilidade tão cedo, apesar de eu saber o que eu estava fazendo, mas de ter tido essa responsabilidade tão cedo, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Então tudo o que aconteceu na minha vida hoje eu entendo que teve a mãozinha dele e que era para acontecer daquela maneira. Então, a minha filha nasceu, passei por momentos muito difíceis, a gente sabe, ser mãe nova não é fácil. Ser mãe na idade normal, comum, já não é fácil, né? Aí você imagina nova, tendo que estudar, tendo que me virar ali nos 30. Porque depois que a minha filha nasceu, eu me cobrei. A cobrança em cima de mim mesma, eu me autocobrar foi muito grande. Então, coisas que adolescentes da minha idade faziam normal, eu achava que eu não podia fazer mais. Então eu me auto puni, vamos dizer assim, né?
E aí, muito trabalho da minha mãe, muita ajuda da minha mãe. Minha filha, aconteceu, não tem problema, a mamãe tá do seu lado, eu tô com você, nós vamos conseguir. Na época eu não casei, tive um relacionamento de 5 anos com o pai dela. Não chegamos a casar, não chegamos a morar juntos. Minha mãe até brinca na época, ela falou, você quer cuidar de 2 crianças ou de uma só? Eu lembro até hoje, eu nunca esqueci essa frase. Você também era muito jovem? Muito jovem. E aí eu falei, de uma só. Ela, então você fica aqui comigo, que eu vou te apoiar no que você precisar na educação da sua filha. Olha que lindo, sua mãe não forçou você a casar. Nada. Foi muito pelo contrário. Ela sabia que se eu casasse, ia dar ruim, né? Ia 2 crianças cuidando de uma criança. Sabedoria dessa mãe, né? Mulher sábia, Esther, né? O que mais me chama a atenção é a história de Esther, né? Esther também perdeu seus pais. E será que você e Esther tem alguma coisa em comum? Eu também sou órfã de pai. Eu não sou órfã, não, gente. Nem quero ficar, não. Eu perdi meu pai muito cedo também. E o melhor na história da Esther é que a gente vê que em nenhum momento ela braveja ou ela se vira contra Deus. Não. Ela, todo o tempo, ela tá ali orando. Focada. Em momento nenhum ela esperneia com o rei, com o marido dela, que ele queria atacar o povo dela. Em momento nenhum, ela só orou. Ela simplesmente orou. E aconteceu. Deus, de uma forma tão sobrenatural, amoleceu o coração daquele rei que ele falou, não tem guerra, não tem nada, eu te amo, e venerou ela ali, né? Ele colocou ela ali num papel de esposa que ela teria que ter ocupado desde o início, e ele começou a enxergá-la como esposa após todo esse acontecimento. Então, a gente enxerga uma mulher tão sábia que eu fico assim, gente, eu não sei se eu teria a mesma postura que ela. Que ganhou a batalha em silêncio, no na joelho. Oração. No joelho. Oração. Exatamente. Recorreu a quem poderia resolver, né? Às vezes nós buscamos a ajuda de pessoas, de homens, né? E achamos que vai ter resultado. Não vai resolver. Desesperamos, né? Esperneamos. Falamos, brigamos. Falamos coisas que não deveríamos falar. Liberamos palavra todo o tempo e sabemos que elas têm. Mas na verdade, força. Assim, o rei Xerxes, né, que fala, né? Ele não sabia o que estava sendo tramado, né? Ele era um rei muito generoso. Ele era um rei que gostava de compartilhar as alegrias com seu reino. Ele fazia várias comemorações. Mas ele tinha um homem de confiança, como muitos naquela época, que era Amã. E quando ele se viu, ele perdeu um grande amigo, um grande conselheiro. Quando ele perdeu esse conselheiro, ele entrou em depressão, numa depressão profunda. Sim. Quando ele entrou nessa depressão, ele entregou a responsabilidade, os poderes para Amã, porque ele estava sem cabeça para resolver as coisas, e deu para Amã resolver. E aí foi quando Amã tomou essa decisão por vaidade, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, né? Exatamente. Ele não aceitava se curvar diante de outro Deus que não fosse o seu Deus, como nós, né? Nós nos curvamos para quem que nós nos curvamos hoje? Só para Deus, para mais ninguém. Somente. Então ele não aceitava se curvar, e por esse motivo Amã resolveu matar todo o povo judeu, porque para ele era um povo desobediente, rebelde, e era isso. O rei, ele não sabia, né? Ele não sabia. E quando a Esther, ela descobriu toda essa trama, tudo que estava acontecendo ali, ela foi contar pro seu rei, para ele tomar uma providência, né? Para ele fazer algo. E aí foi quando ele não tinha como voltar atrás daquele decreto mais, porque era um decreto que não voltava atrás. Ele deu o anel para Amã, para ele carimbar os ofícios que foram espalhados por todo o reino. Mas ele uniu esse povo e preparou eles para a guerra. E essa preparação que a gente vai falar agora. Como que você foi preparada para viver e para se tornar a mulher de hoje? Como que foi a sua fase de preparação, Ana? Muito desafio, muito forjada. Eu passei por ter sido mãe nova, eu passei por algumas fases que foram muito difíceis pra mim e que hoje eu entendo o porquê. Na época, quando a gente tá passando pela tribulação, a gente não entende. Verdade. Né? Aí depois que passa, a gente, Deus, eu entendi o que você queria dizer ali. Né? Hoje eu tenho a clareza disso. Mas eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de lembrar e eu nunca me esqueço. Eu tava na escola, no ensino médio, fazendo prova, e a minha mãe na sala da diretora esperando pra encher o peito e eu dar de mamar pro neném. Então minha mãe esperava esse momento, sabe? Então eu fui muito forjada pela vida, mas eu tentei não perder muito a doçura da mulher.
sabe? Porque às vezes quando a gente é muito machucada na vida, a gente perde aqueles traços femininos de doçura. A gente fica muito... Vai ficando amarga. Exatamente. Então, aos poucos, depois do meu batismo, principalmente, foi um momento muito marcante na minha vida, foi voltando aquela mulher, aquela mãe sonhadora, com brilho nos olhos. Parecia que a tempestade passou e eu tô vivendo a plenitude da vida, assim. Então, graças a Deus e a minha mãe, eu passei numa universidade federal, eu tenho 2 MBAs, eu falo 3 línguas. Então, foi um momento que me forjou e que eu falei, não vou desistir. Eu tenho as pessoas mais importantes do meu lado, que é Deus e minha mãe. Por que eu vou desistir agora? Exatamente. Então, eu peguei essa oportunidade, eu peguei essa dor e transformei em crescimento. Né? Que não é muito fácil, gente. Na verdade, não é nada fácil, né? Passar por isso. Não é. E aí Deus me foi abrindo os caminhos. Eu sempre, quando eu formei na faculdade ali na FMT, eu falei, eu vou trabalhar na Ambev. Eu fiz processo seletivo, eu entrei na Ambev, fui subindo de cargo, cheguei a um cargo de liderança na Ambev, sempre na área do marketing, que é a área que eu sou totalmente apaixonada, comunicação. E já trabalhei em grandes multinacionais, MRV. Meu currículo é muito extenso, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque não foi fácil. Foram noites sem dormir, foram noites estudando pra eu chegar onde eu cheguei. E muito precoce, pulou fases da vida. Pulei fases da vida. E é importante eu falar de renúncias, porque hoje, se vocês me perguntarem assim, você se arrepende da sua trajetória? Eu respondo em partes. Por quê? Não me arrependo pelas minhas conquistas, mas pelo que eu tive que abrir mão pra chegar onde eu cheguei, que foram os momentos com a minha filha. O primeiro passinho, a primeira papinha. Então eu perdi alguns desses momentos. Eu chegava em casa, saía às 7 horas da manhã pra ir pra escola, voltava às 8, meia-noite, ela já tava dormindo. Eu não via ela. A sua mãe foi mãe? Foi mãe e avó. Foi mãe e avó. Então, assim, eu cheguei a chorar quando a minha mãe, ela me falou, eu tava num cursinho de exatas, minha mãe me ligou, minha filha, eu não queria te contar, mãe, conta logo, vai, já começou. A Eduarda deu os primeiros passinhos. Na hora eu desabei. Tudo que eu tava fazendo ali na aula, eu falei, não quero mais. Acabou ali pra mim. Eu perdi totalmente o foco do que eu tava fazendo. E aí a minha mãe o tempo inteiro do meu lado, não, minha filha, é pra um bem maior. É pra um bem maior, pra você dar um futuro bom pra sua filha, pra vocês terem um futuro muito bom. Mas eu digo, voltando ali em partes, porque tem muita coisa que eu não faria, eu não abriria mais mão desses momentos com ela. Porque depois que eu conheci o amor de Cristo, Deus, é família. Ele se revela através das famílias. Então, se a gente... Não adianta nada o homem ter um império e não ter ninguém pra dividir esse império. Então, eu profissionalmente cheguei num lugar muito bom. Hoje eu tenho a minha agência de marketing própria, tem 3 anos, consolidada. E só que eu tenho algumas coisas que eu ainda tenho que resgatar na minha filha ali. No intuito de mamãe tá aqui, eu tô aqui agora, eu não vou mais te deixar, eu não vou mais te abandonar, e que tá sendo difícil agora. Então tudo que eu plantei ou não plantei, eu estou colhendo agora. E no caso profissional, ok, mas o homem não é nada sem família. Então eu tenho esse gap ainda, essa dor, que eu tô reestruturando com a igreja. Mas você sente culpa, você sente uma revolta na sua filha por esse motivo, por você não ter tido que se ausentar muito? Não digo uma revolta, porque ela é uma menina muito tranquila. Hoje ela tem 16 anos, é minha sucessora na agência, trabalha comigo na agência. A gente fala 24 horas, quando não fala de coisa pessoal, tá falando da agência, de trabalho. Vocês são muito parceiras, muito cúmplices. Isso, mas eu sinto ela, a questão de carinho, de carência, de ausência de mãe, porque ela já não teve o pai presente, né? E aí a mãe teve que se ausentar trabalhando o tempo inteiro. Quando eu não tava na escola, eu saí e fui trabalhar. Então, qual o momento que eu tive pra desfrutar da qualidade de vida? Ela te enxerga com autoridade de mãe? Ou ela te enxerga porque ela foi criada muito pela avó? E em alguns casos, quando acontece isso, há essa falha muito grande dos filhos. Isso é ruim pra eles, né? De não nos enxergar com autoridade de pais. Porque é Deus, abaixo de Deus é apenas os pais. E essa é a coisa, é o que a gente tem que procurar destravar, até para desbloquear a vida financeira, a vida pessoal, espiritual deles. Exatamente. Ela te vê como mãe, ela te vê como autoridade abaixo de Deus? Há um tempo atrás, logo quando ela começou a falar, eu falei pra minha mãe,
pelo amor de Deus, não deixa ela te chamar de mãe. Vai ser a maior dor que eu vou ter na minha vida, ela te chamar de mãe. Porque eu sou a mãe dela. Eu, apesar da minha mãe ter sido esse apoio muito forte que ela é até hoje, mãe, pelo amor de Deus, salva aqui almoço, tô na correria, cliente, fica com ela, serve ela aí. Apesar dela ter sido meu braço muito forte, eu sempre quis impor a minha presença de mãe. Opa, eu sou mãe? Eduarda, não, eu sou mãe. Então eu sempre tinha que resgatar isso. E desde nova, eu sempre tive isso. Não, mãe é mãe, vó é vó. Não tem essa de mãe ser vó. Não é certo. Não. Nem a Bíblia fala isso. A avó tem que fazer papéis, né? Exato. A avó tem que fazer o papel de vó, a mãe tem que fazer de mãe, o marido de marido. Senão as coisas começam a desencaixar, né? No mundo espiritual. E aí começam a vir as batalhas espirituais cada vez mais fortes em cima da família. Então, eu sempre deixei isso muito clarinho na cabeça dela. Minha filha, mãe, vó, tá? Mãe, vó. Então eu fiz esse exercício com muito medo, sabe? Dela chamar minha mãe de mãe. Respondendo ali, voltando à sua pergunta. Hoje ela me tem como autoridade, mas eu tenho que reforçar muito, porque a idade é muito próxima. Hoje eu tenho 33, ela tem 16. Muito Ninguém próximo. Fala que é mãe. Pelo amor de Deus. Ninguém Igual fala que é Pedro mãe. e eu. Todo mundo fala assim, eu vou no supermercado, eu tenho que chamar ela filha, todo mundo... Como assim? Pensei que era sua irmã. Pensei que era sua irmã, então eu ouço mas isso. meu filho também, Sim. quando eu saio, pensa que Não ele é parece. meu namorado. Seus filhos são lindos. Então ela hoje ela teve que. Ela me enxerga, mas eu tenho que dar uns. Opa, volta aqui. Sou sua mãe, não tá falando com a amiguinha. Volta aqui, que senão eles dão uma. E hoje se perdeu escapada. um pouco, né, Ana? Aquele respeito, né? Eu lembro no meu tempo que a gente chegava na sala, os avós, meus pais estavam em reunião, era só uma olhada, a gente já sabia que tinha que sair. Correndo. Ou uma batidinha no pé, assim, era o sinal. Olha, eu posso ouvir. vejo lá em casa, porque eu também tive que fazer faculdade com filho pequeno, né? O Pedro, ele passava um bom tempo com a minha mãe. E tem hora também que eu tenho que lembrar, porque como a gente é mãe muito jovem, a gente acaba se ausentando muito, eles têm horas que não nos olham assim, eles querem falar com a gente de igual para igual. E eu acho que nosso maior desafio é trazer eles pra realidade. Ó, eu tô acima de você. Hierarquia. Eu tô 20 anos na sua frente, né? Se eu tô te falando é porque eu sei. Então se calma, porque escuta. quem ensina aqui é eu. Exato. Não ao contrário. É. Você pode até estar certo algumas vezes, mas acata, depois você, né, vai lá e faz o seu jeitinho. Porque isso é ser filho, isso é ser Família, subordinado né? aos Ser pais, família. isso é ser obediente. E a gente se depara hoje com uma sociedade onde os filhos eles querem mandar e querem ser mais que os pais. E não é assim. É aí que tá o grande erro. A gente vai viver um futuro de jovens bem-sucedidos, mas sem prosperidade. Porque dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Não, Tá ligado, né? A autoridade dos pais. Não está. Então é muito triste e me preocupa muito esse futuro. Ana, sua mãe foi seu braço direito, seu braço esquerdo. Você perdeu seu pai. Você teve esse relacionamento de 5 anos que deu como fruto a sua pequena. Como é o nome da sua filha? Eduarda. A Eduarda. Você tem mais uma, não tem? Só tem a Eduarda? Tem uma enteada agora. Ah, que bom. E como que foi a preparação do seu atual esposo? Como que vocês se conheceram? Como que a Ana recomeçou a vida emocional, pessoal dela? Não foi fácil. Depois desse meu relacionamento, que assim, não falo que não deu certo, porque gerou um fruto, que hoje a Eduarda é a minha vida. Mas não foi fácil, né? Então, Ana, me fechei emocionalmente. Eu me fechei totalmente emocionalmente pro mundo, pra relacionamentos. Eu me escondi atrás do profissional. Então eu sempre estava ocupada trabalhando, sempre tô ocupada trabalhando, porque era a fuga que eu achava. E eu era muito boa no que eu fazia, então no que eu fazia eu me destacava. Então tava tudo bem, eu tava ótima. Sim. E aí depois de um tempo eu comecei a sentir falta de um homem, de uma presença. Esse meu marido atual, eu conheci ele no ensino médio. Ele chegou a conhecer a Duda, pra vocês terem noção, quando a Duda era neném. Olha como Deus é. Deus escreve certinho, resgate, né? gente. Foi um resgate. Exatamente. Ele casou na época, aí ele teve a filha, na mesma época que eu tive relacionamento, ele casou e teve a neném, eu tive a minha. Então eu brinco com ele até hoje, eu falo, Deus falou assim, ó, agora vocês não estão prontos pra ficar juntos há 15 anos atrás, eu vou separar vocês, eu vou ensinar vocês como é que é um relacionamento, como é que funciona um relacionamento. Exatamente. E eu volto a unir vocês depois. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu sou totalmente hoje realizada no meu casamento. Reencontrei meu esposo, né, meu
meu namoradinho da adolescência, reencontrei, casamos em 3 meses, nem esperamos pra casar, porque eu já estava na igreja, eu já sabia que não poderia, né, ter relacionamentos antes da gente casar, então a gente casou e... 3 meses para 3 tudo. meses de namoro, eu já sabia que era ele. Já tinha certeza, falei, Deus, você tava preparando ele, né? Falei, Deus, eu podia ter pelo menos avisado que era ele, porque daí, né, eu não perdia tempo me aventurando, né? Tá certo, aham. E aí, Deus levou ele pra mesma igreja? e aí, eu já era da igreja, na época tá. eu era da IBN Cristo Rei, e eu comecei a introduzir ele, comecei a levá-lo pra igreja. Ele era de família católica também, né? Até hoje, meus sogros são católicos. E nós começamos a frequentar a igreja junto. No começo ele resmungava pra ir. Depois ele começou a se adaptar. E aí a gente foi conhecer uma nova igreja. Ele se apaixonou pela igreja que a gente tá hoje. Aconteceu algo sobrenatural quando a gente pisou nessa igreja, que é a nossa igreja que a gente congrega atualmente. Ele começou a arrepiar, senti muito forte a presença de Deus ali. E eu falei, Deus, obrigada, porque o que eu mais orava era pra ele encontrar o caminho de Jesus. E quando ele encontrou o caminho de Jesus, eu ficava forçando ele a batizar. Porque a gente já tava na igreja há muito tempo. Eu falei, amor, vamos batizar, por favor. Ele, calma, não é assim. Aí eu parei. Deus falou pra mim, para. Irmão, para, minha filha, não é pra você ficar orando. Quando for a hora, eu vou fazer. Não é você que vai fazer. Nós sempre queremos ter um... Né? Sempre. A mulher, então, quer tomar a frente de tudo, né? Eu vou resolver a vida do meu marido, ele vai batizar e não sei o que. Nada disso aconteceu. Nada dos meus planos de vida aconteceram. Foi totalmente ao contrário do que eu tinha planejado. E aí a gente foi no encontro com Deus, um final de semana, da nossa igreja, né? A pastora Pri, a pastora Dani, o pastor Daniel. E chegando lá, num domingo, né? A gente tinha sido tocado o final de semana inteiro por Deus, a presença muito forte dele, né, gente? Eu também sou apaixonada por enquanto. Vou participar de um agora, Kids, mas eu vou servir. Tô super ansiosa. Legal. E aí chegou no domingo, né? Ali nas eras finais do evento ali, eles dão a opção, né? Lá era uma chácara com piscina, de quem queria se batizar. E aí eles perguntaram, quem quer se batizar? E aí a pastora, já sabendo do meu desejo de batizar há muito tempo, só que eu sempre quis batizar com meu esposo. Pra mim não fazia sentido eu batizar sem ele. Então eu tava esperando, tava orando, esperando, dei uma provocadinha, parei, que Deus brigou comigo, falei, não vou mais provocar, tá tudo certo. E aí a pastora Ana, e aí, me cutucou lá no encontro com Deus, você não vai batizar? Falei, calma aí, espera. Fui lá, amor, você viu, né, que eles falaram de batizar, né? Eu vou batizar. Falei, quê? Falei, você não tá fazendo isso porque eu tô perguntando, não, né? Não, eu quero batizar, vou batizar. Falei, mas você tá falando sério do seu coração? Que eu não acreditei, gente. Foi tão surreal pra mim, 2 anos orando pra ele batizar. E aí ele falou, não, eu vou batizar. A gente vai descer as águas hoje. Falei, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Valeu a pena aqueles 2 anos orando. E vamos no culto, e vamos ouvir a palavra. E vamos colocar podcast de dar a palavra. E hoje deu certo. Hoje, se depender dele, ele vai no culto todos os dias da semana. Olha aí uma estratégia para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Podcast também é uma ferramenta de Deus para você colocar na sua casa, no carro, para você colocar no carro, não é mesmo, Ana? Você que mexe com a parte do marketing aí, né? Exatamente. Os podcasts estão explodindo, né? No Brasil, no mundo todo, no mundo né? todo. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo, você sabia? Olha legal. isso! Não sabia, Uma não. estratégia boa, né? Para as mulheres que têm esses desafios. Exatamente. Muito bom. E assim, é muito surreal, né? Não adiantou eu orar. Eu orei por 2 anos. Assim, não adiantou eu orar, não. Deus me falou, minha irmã, não O tempo dele. não vai. Eu não tenho meu tempo. Eu vou fazer a hora que eu quiser a obra nesse meu filho. Não vai ser no mesmo tempo que você. Então, porque a obra não é sua, é dele. Ele falou, eu tenho paciência. As coisas não vão ser do seu jeito. Mas até a hoje. mulher, nós somos assim, né? Nós somos imediatistas, né? E a gente Queremos sofre à pra toa, ontem. né? E olha, comigo também foi assim, né? Eu era batizada na Batista. E aí, mas fui criada na Congregação Cristã do Brasil. E Deus me trouxe para a CCB novamente, foi para onde eu fui criada, de onde eu nunca deveria ter saído. E lá era meu caminho, né? Eu falo que o que salva não é bandeira de igreja, é onde você consiga servir Deus de todo o seu coração. Exatamente. Então ali eu consigo servir, ali eu sinto a palavra, ali eu sou tocada, ali eu sou revelada, ali eu sou direcionada. Toda vez que eu vou em busca de uma palavra, de uma confirmação, Deus me entrega. E eu até início desse ano não era convertida ainda, porque eu ainda não era casada oficialmente, eu era convivente. E aí eu falei pro meu esposo, eu comecei a sentir aquela cobrança do Espírito Santo de batizar, de regularizar, a gente começa a ficar incomodado. Eu falei, olha,
É forte. Não dá, o casamento já tava marcado pro ano que vem. Eu falei, ó, não vou esperar pro ano que vem pra casar. Não. A gente casa ano que vem, faz o religioso, mas o civil eu quero Já. pra ontem, porque se Jesus voltar, eu quero estar pronta. Quer me garantir. Eu falei, eu quero me garantir. Eu falei, se você quiser ficar, você fica, mas eu quero me garantir. Eu vou. Eu falei, eu vou. Aí ele falou assim, não, então tá, marca lá. Eu marquei, foi uma luta, um casamento. Toda hora era uma coisa que impedia esse casamento de acontecer. Eu falo, que o inimigo, ele é astuto. A batalha Quando a espiritual. obra é grande, ali a batalha é terrível. Não, mas a sua não foi maior que a minha. Não, foi não, amiga. A sua foi A minha de... chave do cartório quebrou. Eu falei, não! Não Não, acredito. eu comecei a ler o livro da Casa lá Lívia. fora. Olha o livro. Você não lembra? Quando eu comecei a ler o livro... Não, preciso ler. Meu Deus do céu! Quando eu comecei a ler o livro dali, eu falei, gente, essa é a minha história, porque parece muito a minha história. Como a gente se identifica. Aí surreal. eu peguei e aí eu comecei, eu batizei. Eu casei no Começo mês. desse ano. Foi, eu casei no mês, eu casei em agosto, batizei em setembro. Não, casei em julho, né? Casei em julho e batizei em agosto. Sou péssima com data. Eu também. E aí eu comecei, né? Aí, gente, todo batismo que a gente ia, eu ficava esperando ele ir. Eu falava, ele vai, hoje ele vai. Aí eu tava lá, meu aniversário agora, dia 5 de outubro, eu falei, eu ia fazer aqui. Aí Deus me tocou, eu procurei uma viagem, ia pra fora do país. Deus me tocou, vai pro Brás. Falei, não, vamos pra São Paulo? Aí fomos pra São Paulo. Cheguei lá e descobri que era dia de batismo, dia do meu aniversário. Falei, ai, Deus deve me colocar aqui por acaso. É hoje. Hoje ele vai batizar, de hoje não passa. Aquela expectativa, sabe? Nós mulheres. E nada. Quando começa os batismos, ele sai da comunhão, amiga, e ele levanta, fica inquieto, assim, é incrível, porque ele já é batizado na Assembleia, ele foi presbítero. Apesar de não estar na igreja, ele acha que não tem que fazer um novo ainda não entrou, Deus não abriu a cabeça como abriu a minha. E aí eu peguei e aí eu falei, fazer só uma renovação. aí o que eu fiz? Eu acalmei meu coração. Desde aquele dia eu falei, olha, eu não vou criar expectativa mais do dia. Olha, eu não vou. Eu falei, a hora que Deus quiser chamar, Deus vai chamar. Chama mesmo. Porque Deus tem propósito na minha vida e tem na dele. Deus disse que a obra seria completa. Ele me garantiu isso. Ele disse que ia nos colocar em lugares onde nós nunca imaginaríamos estar, para falar em nome dele, né? Para pessoas né? Só nós temos acesso. Então eu falei, se Deus falou, ele não é de mentira, ele vai cumprir. Então eu vou esperar Deus preparar. Eu espero que a preparação não seja dolorosa, seja uma preparação branda, mas suave. Falei, mas que Deus faça. E eu parei, eu acalmei, amiga. Depois daquele dia eu acalmei, porque toda vez que eu ia ter um batismo, começava a me dar aquela ansiedade. Eu queria levar ele pra igreja por tudo. E igual no seu caso, né? Quando você descansou, que você foi fazer uma pergunta despretensiosamente, ele estava pronto. Porque Deus, ele não divide a glória dele, né? Não foi a Paula que fez ele batizar. Não foi a Ana que levou ele à frente. Não. E, gente, se tem uma coisa que é forte, é o impartir do Espírito Santo. Quando ele manda, quando ele fala assim, faz agora. Você não consegue segurar. Você fica assim. Não tem que fazer. Você não consegue fazer nada mais. É forte demais. Exatamente. A obra de Deus é pra ontem. E quando também o negócio é pra dar muito certo, Deus faz o que faria em 20 anos em um ano. Né? E até Já percebeu? Até quem quer atrapalhar ajuda. Né? Ele usa ferramentas, ele usa ali os intrusos assim, que Exatamente. atrapalhar como ferramenta para ajudar a construir o que ele tá, a obra dele, né? E hoje eu agradeço até pelas tribulações da minha vida, porque foi ali que eu aprendi. Foi ali que eu me tornei humilde, foi ali que eu me tornei gente, foi ali que eu consegui amar o próximo. Foi na dor, né? A gente aprende na dor, né? E não tá nenhuma parte da Bíblia escrita que vai ser fácil. Não vai. E a luta contra o inimigo, ela é constante, ela é diária. Ele rodeia a gente todos os dias. Sim. Então, se a gente não orar, não vigiar, não repreender o mal, não expulsar o mal da vida dos nossos filhos, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Então, todos os dias antes do meu esposo sair de casa para trabalhar, eu repreendo, Senhor, todo o mal na vida do meu esposo. Leva ele com o Senhor, traz ele de volta. Então, a gente tem a oração de uma mãe e de uma esposa tem muito poder. Eu falo, o homem sem a oração da sua esposa é um homem morto e vice-versa, né? A gente tem que andar sobre a proteção dos nossos parceiros. Exatamente. Ana, em que momento da sua vida que você teve que fazer uma estratégia, como o Esther fez, né? Para poder viver o seu propósito, né? Hoje eu vejo que você vive o seu propósito na sua agência, né? Tem sua própria empresa, tem seus clientes, vem crescendo cada dia mais. Mas em que momento da sua vida você teve que bolar essa estratégia para poder viver o seu propósito? Quando eu fui 10 anos CLT,
Sempre na área do marketing ali, falando de profissional. E eu pensei, gente, eu já perdi a infância inteira da minha filha, eu vou continuar perdendo? E aí vai chegar a adolescência, que é a fase que eles demandam mais a nossa energia, o nosso tempo, a nossa atenção. Falei, chega, eu preciso de alguma forma de eu conseguir conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Porque isso não é vida. Eu saía às 6 horas da manhã, voltava às 8 e estressada, porque chefe, porque meta, por causa daquilo, quase um burnout, muito estressada, cobrança, né? Muito cansada. Fora a cobrança que nós mulheres naturalmente já fazemos, nós mesmos temos que ser as melhores, temos que, né, tá sempre bonitas, com a unha em dia, então toda aquela cobrança. Falei, gente, não, isso aqui só vai ter um fim. Eu sozinha no hospício, só um fim que vai ter. Falei, não, parou. Então há 3 anos atrás eu pensei, gente, eu vou. A procura já tava grande, então chegou até um tempo que eu tava como CLT e à noite eu tava já empreendendo. Então eu falei, gente, vai ser só mais um tempo de sacrifício. Sim. Que eu falava, porque a vida toda eu falei, é sacrifício, é sacrifício, é sacrifício. Abrindo mão dos primeiros momentos mais importantes da vida da minha filha. É sacrifício, tudo bem, Senhor, é sacrifício. E aí eu falei, não, mas só mais um pouquinho, porque senão eu vou nadar e morrer na praia. Eu falei, vou me sacrificar mais um pouquinho. Então, há 3 anos atrás, eu consegui, né, sair do CLT, sair desse mercado de trabalho louco, que é hoje em dia, meta, números, e abrir a minha própria agência. Sempre com Deus, nada fora de Deus, assim. Até os clientes que eu tenho hoje, de alguma forma ou outra, indiretamente, eles vieram pela igreja, eles vieram da igreja. Então é tudo a obra, assim. E hoje, com menos correria, eu consigo enxergar. Na correria a gente não enxerga a obra de Deus, a gente não ouve. São os melhores clientes. Os melhores clientes. Na nossa correria, é muito difícil a gente escutar o que Deus quer falar conosco. Então hoje que eu estou com uma vida mais tranquila, mas conseguindo conciliar, por exemplo, eu busco e levo a minha filha na escola todos os dias, eu faço questão. Coisa que há alguns anos atrás eu não conseguia, não tinha tempo, não podia, olha que absurdo. Pra mim hoje é um absurdo, antes era normal. Hoje em dia as mães eu não posso ir buscar, eu tô trabalhando. Gente, não é normal isso. Não é normal, não normalizem isso. Lugar de mãe é cuidando de filha, do lado de filha, dentro de casa. Isso evitaria muita coisa. A sociedade doente hoje é por falta dessa base, né? Dessa ausência. E então, você teve uma mãe que, apesar de trabalhar fora, sua mãe sempre trabalhou, né? Ela sempre foi presente, né? Então, a minha mãe, minha mãe era muito certinha, assim, até o jeito de falar. No WhatsApp, ela escreve correto, com vírgula, ponto, tudo. Se eu escrever errado, ela já me carca. Então, ela sempre teve a vida dela muito estruturada. E ela tá na igreja? Ela é católica. Ela tá na igreja, mas é católica. E aí ela sempre teve uma vida muito certinha. Aí ela é aposentada, funcionária pública federal aposentada há 20 anos. Então ela tinha muito tempo pra me ajudar, sabe? Então, glória a Deus por ter me colocado essa mãe pra ela ter tempo pra me ajudar. Porque senão, o que eu faria? Um neném com 16 anos, eu não teria, né? A possibilidade de eu ter um futuro promissor ia ser muito difícil se eu não tivesse um apoio. Trabalhando CLT ainda. CLT, creche, e aí como é que o filho vai ficar na creche? Então é toda honra e toda glória a Deus, mas a minha mãe teve uma participação gigantesca nisso. E com certeza os seus dons vieram dele, né? Exatamente. E hoje você tem sido levantada na igreja, né, Ana? Pra ajudar a questão do marketing, né? Hoje eu faço parte da mídia da igreja, então eu participo ali da cobertura dos cultos, cuido das redes sociais da igreja também, com as filmagens. E esse final de semana eu vou pro Encontro com Deus Kids, que eu vou servir. Meu primeiro encontro, eu tô tão ansiosa pra servir, porque dizem que você participar do encontro é bom, mas quando você serve, é melhor ainda. Exato. Então eu tô ansiosíssima, assim, pra chegar o dia pra gente servir. Eu e meu esposo vamos servir. Que benção. E é isso. Eu só tenho, desde quando eu comecei essa caminhada firme com Deus, com Jesus, eu não tenho o que reclamar. Na turbulação eu tô agradecendo. Amor, é isso. Furou o pneu, eu tô agradecendo. Quebrou o celular, tô agradecendo. Tudo tem um propósito. Então eu até falo pra ele, porque ele é corretor autônomo, o cliente não assinou o contrato ainda. Amor, não era pra ser, vamos descansar em Deus. A mulher. Vamos, senão... Papel, né? Papel de Esther, né? Exatamente. Você viu? A Esther, ela teve estratégias. Ela teve o primeiro, o segundo encontro pra depois falar o que ela realmente queria, né? Exatamente. Então, assim, às vezes esse imediatismo nosso atrapalha. Né? Muito. Mas, Ana, vamos falar um pouco da Duda, né? Que eu vejo você como uma aljava. Você já tá preparada pros voos que ela vai dar?
Eu falo que eu tento, né, pela vida ter me forjado muito, ter essa casca dura por fora, mas por dentro, gente, nenhuma mãe tá, eu acho, né? Não, 100% não, a gente sempre quer os filhos próximos, né? Exato. A gente quer ver eles independentes, quer ver eles crescendo, mas a gente não quer ver eles muito longe, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o ninho vazio, né? Sim. Já. E existe, viu? Eu passei por real, isso né? e não foi fácil. É real. Parece que tinha uma intrusa na minha casa, arrancando ele de mim, sabe? Mas assim, eu glorifico a Deus, porque Deus me deu uma nora muito querida, uma filha. Glória né? a Deus. Mas dói. Eu chorei uma semana. Eu ia lavar a louça. Eu ia entrava no quarto dele. Acho que eu não vou ser nesse ponto, não, viu? Quanto tempo seu filho é casado? Choro. Lilia, tem quanto tempo seu filho é casado? Dói. Vai fazer 3 anos. Não, hoje eu não choro mais. Do Mas você começo, sofreu no né? começo? Uma semana do casamento, depois que ele foi embora, que ele pegou as coisas dele e foi pra casa dele. Falei, Deus, eu não tô vivendo. Porque até então você tá preparando festa, você tá Empolgada vai ser lindo, ali. empolgada, tá? Mas a minha amiga, a hora que você abre a porta do quarto, Que ainda mais você vê tudo vazio. Não, eu que fui mãe nova também, 19 anos já tinha ele. Muita eu pegada. tive ele na faculdade, né? Mas assim, eu nunca tinha me desligado dele. E a gente é muito próximo, sabe? E aí, quando eu abri a porta do quarto, que eu vi aquele quarto vazio, aquele guarda-roupa sem nada, meu Deus, me deu uma dor. Gente, é uma dor profunda, uma dor na alma, uma dor. Eu não sei explicar. E olha que a minha filha, que é a caçula, eu tive muitos problemas para ela nascer, né? Então era 2 dias no hospital, 1 dia em casa. 2 dias no Foi hospital. uma gestação bem conturbada. Sim, mas ela sempre foi muito apegada ao meu esposo e eu com ele. Mas ela tá morando fora, né? Mas eu não senti tanto, sabe? E aí ela ainda brinca, você ama mais ele do que eu. Mas, gente, o tal do ninho vazio, porque assim, eu sei que ela não tá casada. Ela tá lá estudando, ela tá linda, ela é minha ainda, sabe? Por isso que eu tô te perguntando, porque nós que somos mães, a gente não se preocupa com isso. E às vezes a gente impede os voos dos nossos filhos. Sim. Né? E aí eu vejo você como uma aljava, guardando a Duda. E me fala, como Preparando é que vai ser a Duda pra ser Eu- sua sucessora. Mas será que ela vai querer ser sua sucessora? Então, eu pergunto pra ela, e aí, minha filha, o que você quer? Amanhã eu não sei ainda, sabe? Então, tá bom, tô enrolando ela ali. Mas um sonho que eu tinha antes de engravidar era fazer uma faculdade no exterior. Né? E ter um futuro ali no exterior. Eu já tinha cidade escolhida, já tinha um curso escolhido, já estava tudo pronto. E aí não era o meu destino, e tudo bem, tudo certo. E eu plantei essa sementinha no coração dela. Falei, minha filha, eu quero muito que você vai estudar no exterior. Era um grande sonho da mamãe. Eu não pude porque eu engravidei. Eu não quero que ela. Eu não falo da forma que ela se sinta um Culpada, peso. Não. A mamãe não pôde, o caminho da mamãe foi outro, mas eu quero te proporcionar isso. E aí ela colocou, eu consegui plantar essa sementinha na cabeça dela. Ela vai terminar o ensino médio, vai passar um tempo no exterior pra entender. Até porque eu acho que assim, não falando que faculdade não é importante, hipótese nenhuma, gente. Faculdade é muito importante. Mas os jovens de hoje em dia, eles têm muitas opções. Então eu não vou forçá-la a sair do ensino médio. Não, você vai fazer o quê? Você quer fazer o quê? Não, minha filha. Conhece um pouquinho do mundo, vive um pouquinho. E aí você volta com a cabeça clara, sabendo o que você quer fazer. E o principal, gente, pode parecer coisa de outro mundo, mas você tem que fazer o que você ama, senão você vai ser frustrado a vida toda. Então, não tô dizendo que eu fui frustrada nos meus 10 anos como CLT, não, porque eu construí tudo, eu cheguei até aqui por causa dessa A experiência trajetória. que você precisava, né? Eu adquiri, mas não é fácil, né? É puxado pra esse lado. Então ela tem esse anseio de voar pra bem longe, sabe? Que bom, né? E vai dar certo, em Eu nome vi de que Jesus, a Deus. com certeza. E eu vi também que você falou que você fala 3 idiomas. Ela também já está nesse Ela caminho? está no inglês, porque como ela vai pro Canadá, e lá a cidade que ela vai ficar é inglês, ela já está no caminho do inglês. Então eu pago uma professora particular pra ela, já tem uns 3 anos, então ela já desenrola bem o inglês dela, sabe? Ela assiste séries sem legenda, tudo em inglês, já é o orgulhinho da mamãe, assim, né? Que legal. Mas, e aí ela quis ir, né? É um desejo dela, ela quer ir, conhecer novas culturas, que eu acho muito importante hoje em dia, né? Então ela vai, em nome de Jesus vai dar certo. Ana, e hoje o que você falaria para os jovens? Eu vi aí que teve o lançamento do filme Forja. Você já assistiu? Eu assisti com o pessoal da igreja. Que foi Que filme. essa mensagem?
O que você tem pra falar aí para os jovens? Você que é mãe de uma jovem, 16 anos. Uma jovem mãe de jovem. Gente, os jovens, as meninas, as mulheres, né, que estão me escutando, eu acho que vocês precisam muito ouvir as pessoas que estão do seu lado. Principalmente pai e mãe, escutar. A gente não fala porque a gente quer o mal, a gente quer o bem, quer que vocês sigam no caminho do bem. A dor que vocês sentem dói mais na gente do que em vocês mesmos. Verdade. Gente, ouve a mãe de vocês, ela quer o melhor, quer o bem, quer sempre estar do seu lado. Quer evitar que você passe pelos percalços que ela passou. Exato. Eu sei que muitas vezes a gente precisa passar ali pelas experiências pra gente aprender, mas aproveita que você tem sua mãe, o seu pai te orientando, te aconselhando, te guiando, porque isso, gente, não tem preço, não tem dinheiro no mundo que vai te pagar isso, de você ter seu pai e sua mãe ali. Hoje em dia eu tô ali numa reunião, toco meu celular, mamãe. Eu paro e atendo, gente, porque muita gente não tem mais aquilo. Um celular tocando com a mamãe ligando. Então, peraí, minha mãe tá ligando, ela já é de idade, eu tenho que prestar um certo suporte, se acontecer alguma coisa eu fico preocupada. Então, hoje em dia eu valorizo mãe, né? Sim. Porque eu já não tenho meu pai. Sim. Então eu valorizo o máximo que eu posso a minha mãe, porque a dor da perda é muito grande. E a dor do arrependimento de você não ter feito é o que você ainda. poderia ter feito quando aquela pessoa estava em vida, é maior ainda. Sim. Então essa dor é horrível. Então, Esther perdeu também, né, Ana? Exato. E ela tinha tudo pra não dar certo, mas os planos de Deus eram outros. Foram maiores. Né? Foram maiores. Eu acho que pior que a perda de alguém é o remorso, né? De poder ter feito em vida o que a gente gostaria, não fez, né? Eu falo que todas as homenagens, todo o amor que a gente tem por alguém, a gente tem que sentir em vida, a gente tem que demonstrar em vida. Sim. Até porque os mortos, eles não sentem nada mais. Exato. Depois que o nosso corpo adormece, é só matéria que ele fica. Até a questão de ir em cemitério, sabe? Eu falo assim que a gente tem que pensar um pouco mais, porque que representação tem um cemitério, né? Você ir visitar alguém que tá lá num túmulo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Você tá preso em algo que é daqui. Exato, do mundo, e a gente, né? não tem que estar preso em algo que é daqui. Você tem que estar preso em algo que tá lá, que sobrecede tudo que tá aqui, né? Então, assim, a partir do momento que alguém parte, ele se tornou um espírito que adormeceu, que vai esperar a volta, né, do nosso Criador, para que a gente possa ter ali garantida ou não a nossa salvação. Exato. Se a gente andou em obediência. E a obediência hoje faz toda a diferença, né? Porque hoje você submeter a outro não é fácil. Mas eu acho que quando você entende princípios, né, é menos dolorido. Você entende o porquê. Hoje, viver em cima de princípios requer muita renúncia, disciplina, obediência. Mas a palavra já diz princípios, né? É saber quem você é, aonde você está e para onde você quer ir. E quando a gente sabe, entende, vive direcionado pela palavra, nós havíamos comentado aqui há pouco, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Totalmente. Nós temos visto sinais, né, do fim. Já estamos vivendo. Vários sinais do fim. Só Sim. Não está entendendo quem não lê a palavra. E quem não quer, que está visível, né? Quem ainda não se encontrou, Ana, eu acho que existem muitas pessoas que a gente ainda precisa alcançar, né? O Senhor só voltará quando todos já estiverem ouvidos sobre Ele. Então é isso que eu falo, nós temos que ter pressa em falar do Senhor Jesus, porque as coisas estão se afunilando e nós estamos vivendo coisas assim tão difíceis e vai ficar pior, tá? Você acha que tá ruim? Vai piorar. O que está escrito aqui está se cumprindo, e se cumprir tudo, eu não sei se nós vamos aguentar. Não. E o que a gente pode fazer? Falar de Jesus. Falar pra vizinha, pra irmã, pro cunhado, pro amigo, pro filho, pra família. Quanto mais pessoas ouvirem falar de Jesus, menor será as dores. Com certeza. Agora eu quero fazer um bate-bola. A gente está chegando ao fim já dessa transmissão. Um bate-bola rápido, em poucas palavras, para você interagir com o nosso público, pra gente deixar algumas mensagens e eles conhecerem ainda mais você. Ana, um versículo bíblico que defina você. Sejas forte e corajosa.
Tenho até uma tatuagem disso. Eu precisei ser muito. Qual momento da sua vida você sentiu claramente a presença de Deus? No dia que eu e meu esposo descemos as águas. Uau. Sensacional. Qual música gospel não sai da sua playlist? Você escuta o tempo todo no seu carro? Eu conheço o Dono da Promessa. Ai, eu adoro esse louvor também. Um milagre que você presenciou? Ai, um milagre. Eu acredito muito que foi o batismo do meu esposo. Deus se fez ali naquele dia, naquela hora, naquele momento. O maior desafio da sua vida cristã? Diariamente. Me manter diariamente na disciplina, na palavra, não fraquejar, não tô dizendo que nós não vamos fraquejar porque nós somos seres humanos, mas não perder a fé nunca. Então é um desafio diário que eu enfrento. Está todo tempo também, né? Todo Disciplinando, porque a palavra diz, você que está de pé, cuidado para que não caia. Exatamente. Um conselho que você deixaria para quem está enfrentando uma tempestade? Vai passar. Toda tempestade passa e você vai sair mais forte do que você entrou. E tem um propósito, gente. Só tenta enxergar o propósito. É difícil, na hora você não vai enxergar o propósito, mas tenta, porque até num pneu furado tem um propósito. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente, não tem outra. Se pudesse conversar, bater um papo com um personagem bíblico, trocar uma ideia, quem que você escolheria conversar? Nossa, logo Pedro. Pedro era muito bravo. Pedro. Bravo direto. Com ele, Ana? Porque ele foi tão pecador, né, durante toda a vida toda, e depois ele teve o encontro ali com Jesus, que ele teve aquele no barco, toda aquela tormenta, e ele conseguiu se sobressair, e a fé dele salvou ele, né? E de todos ele foi o mais verdadeiro. E sim, e ele só foi salvo pela fé. Só, sim, não teve outra coisa que ele fez de diferente dos outros que estavam ali naquele barco. E ele, pelo ter tido a fé, ele conseguiu andar sobre as águas. E não foi assim. Não estou dizendo que não foi Jesus, mas partiu da fé dele. Então, quando a gente tem fé aqui dentro, as coisas acontecem. Sim. Senão, não vai acontecer, não vai adiantar. O que uma oração significa pra você? Calmaria hoje em dia. Calmaria. Socorro. Quando eu tô ali num momento de correria, acontecendo coisas no meu dia que não foram agradáveis naquele dia, que me frustraram, eu oro e logo Deus fala comigo, acalma meu coração e tá tudo certo, minha filha, amanhã é outro dia, vamos embora. Tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. E agora eu quero que você deixe uma palavra para quem está nos acompanhando nessa noite, uma palavra que defina você, uma palavra que defina a sua história, e uma palavra de motivação para tantas pessoas que podem estar nesse momento pensando em desistir, achando que é o fim, achando que não tem saída. E assim como você aos 16 anos, quando descobriu que carregava em seu ventre uma criança, com tantos sonhos pela frente, sonho de fazer faculdade, sonho de ter sua empresa, sonho de ter uma carreira, achou que às vezes seria o fim de todos aqueles sonhos, né? Mas não, a sua Duda foi o combustível. Foi o começo. Foi o começo, ela foi o combustível que você precisava. Porque eu falo que nós, quando nós nos tornamos mãe, nós temos uma única obrigação, vencer ou vencer. A gente não tem outra escolha. Porque não é só mais por mim, Paula. É Tem por alguém. mim, Paula, Pedro e Ana. É por mim, Ana e Eduarda. Né, Lília? É por mim, Lília. Isso, então assim, a gente passa a não querer conquistar nada pra nós mais. É por eles e para eles. Então, deixa uma mensagem pra quem tá nos acompanhando. Bom, o que eu quero deixar pra vocês é que confiem nos planos de Deus na sua vida. Tudo, gente, absolutamente tudo tem um propósito, desde a hora que você acorda até a hora que você dormir. Deus tá te guiando, Ele tá do seu lado, Ele tá com você. Basta você crer, seguir os princípios. E uma coisa que eu quero deixar muito aqui é que a correria, o dinheiro é legal, é bacana, você quer comprar aquela coisa, você conseguir comprar, mas o amor em uma família estruturada não tem preço. Então, foca na sua família, invista tempo de qualidade na sua família. Deus, família, trabalho. Essa é a tríade, gente. Não fujam disso, porque não vai dar certo, tá? É essa a ordem exatamente que a gente precisa seguir
pra gente ter uma vida espiritual e prosperidade, gente. Prosperidade é consequência de uma vida espiritual bem estruturada. Não tem outro caminho. O caminho é só Jesus. Não tem outro caminho mesmo. Exato. Obrigada, Ana. Obrigada a você, muito bom gente. conhecer você, um pouco mais da sua história, receber você aqui no nossa bancada do Curadas, né? Muito bom, né, Lilian? Que Deus te abençoe. Amém, que menina. você Eu continue amei. sendo essa mulher forte, guerreira, Amém. estrategista como Esther. Amém. Paciente, né? Teve paciência de esperar o tempo certo de todas as coisas e Deus agiu e acho que fez melhor do que você imaginava. Muito melhor. Vamos orar? Pode orar. Pai querido que estás no céu, agradeço ao Senhor por esta oportunidade de receber a Ana aqui, Senhor. Que a história de Ana possa motivar, possa incentivar, possa ser luz no fim do túnel para muitas pessoas que nos acompanharam nesta noite. Que o Senhor continue nos dando discernimento, força, sabedoria, persistência e resiliência para estar aqui, Pai, como portadoras da Tua palavra, Senhor Jesus. Que possamos continuar levando esse ministério adiante, porque nada disso aqui aconteceria se não fosse as Tuas mãos, Pai. Esse lugar que o Senhor nos preparou, as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, os convidados que aqui entram, Pai, todos foram preparados e guiados por Ti. Amém. Nós não escolhemos nada, o Senhor coloca cada coisa no seu lugar, da forma que o Senhor quer. Então eu agradeço, entrego todos que estão aqui nas Tuas mãos, a nossa equipe que está aqui trabalhando desde o início do dia para preparar o melhor material para quem está nos acompanhando. Assim nós te agradecemos, te honramos e não é nada em nosso nome, Pai, mas é o nome do Teu Filho Jesus Cristo que vive e viverá para sempre. Amém. 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 E assim nós finalizamos mais uma transmissão do Curadas. Eu espero vocês próxima sexta-feira nesse mesmo horário, né, Lília? Às 19 horas, toda sexta-feira tem um lançamento. Pede para elas compartilharem, né? Envie o aviãozinho, mande o YouTube, o endereço vai estar aqui na nossa compartilhe, página. gente, porque ó, a informação não pode ficar só em você, não pode parar em você. Então, assim como nós elaboramos esse material com muito carinho para tocar a sua vida, toque outras vidas compartilhando, reencaminhando esse material, tá bom? Até sexta-feira que vem, se Até Deus quiser. mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. No escuro um brilho, esperança que vem.